Fala aí, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Eu não sei se você reparou, eu não sei se você já percebeu, mas esse Campeonato Brasileiro de 2025 e que passa por talvez a principal característica deste Flamengo de 2025, ele está repetindo um roteiro tático, um caminho tático de um Campeonato Brasileiro histórico do Flamengo, que foi o Campeonato Brasileiro de 2019. A tendência tática, ela tem sido mais ou menos a mesma. Esperamos que o final, o resultado final também seja. Agora, você já reparou no que o Flamengo está fazendo, e faz muito bem, na minha opinião, é a referência da América do Sul em executar isso. O que o Cruzeiro está fazendo também, que está ali, na briga ali, grudado no Flamengo. E o que o Flamengo fazia em 19, e o que o Santos, que foi um concorrente também muito forte, fez naquela temporada. Pois então, galera, chega junto aqui no canal, vamos passar por essa característica. Eu fiz imagens do último jogo do Flamengo lá no Maracanã, no jogo contra o São Paulo. Então, assim, a gente não pôde falar porque haviam outros temas muito importantes pra gente falar que não podiam ser adiados. Mas eu vou resgatar aqui pra vocês essas imagens que a gente fez lá, que mostram essa característica, a principal característica, na minha opinião, desse Flamengo do Felipe Luiz. Não é marcar forte ou não é subir a marcação. É subir a marcação de uma forma muito ativa e muito correta, muito calibrada. Vamos voltar um tempinho. Em 2019, o Flamengo do Jorge Jesus, talvez eu acho que a principal característica do Flamengo do Jorge Jesus era o Flamengo sem bola. O Flamengo sem bola era muito forte, ele recuperava a bola sempre no campo de ataque, fazia com que a sua linha defensiva jogava lá na frente, então era o Flamengo meio que diferentão. Só que, se a gente voltar um tempo, em 2015, o Corinthians fazia essa marcação, ela não era tão alta assim, mas o Corinthians de 2015 recuperava muito rápido a bola no meio de campo. O Wagner Love, apesar de que na época tinha 31 anos, mas ele era muito ativo nesse movimento. O Jadson, aí tinha cobertura, Renato Augusto, o Malco, enfim, esse Corinthians já fazia isso. Em 19, vamos dizer assim, aspas, o Flamengo aperfeiçoou, mas tinha o Santos, cara. A gente fala muito do Flamengo, mas o Santos do Sampaoli fazia muito isso. Tanto que no jogo contra o Flamengo, e a gente estava trabalhando nessa partida, eu lembro bem da coletiva do Jorge Jesus na época, o Jorge Jesus fala que o Flamengo teve que tentar mudar ali, tentar sair um pouco mais com bolas esticadas, porque o Santos, na ocasião, naquele confronto, onde o Flamengo vence o Santos por 1-0, o Santos era o time que fazia aquilo da melhor maneira, tinha mais eficiência, mais até do que o do Flamengo. O Flamengo mudou ali a sua maneira, né? Então já tinha mais bola longa, que não era de tanta característica daquele time. E aí, ano passado, o Botafogo venceu o Campeonato Brasileiro tendo esse método. Então assim, cara, é um modelo que aqui no futebol brasileiro tá funcionando muito. Os caras que estão cada vez recuperando mais a bola próximo à área do adversário, tá se dando bem. E os adversários que não querem correr esse risco começam a rifar, pouco perigo estão oferecendo. Então o Flamengo tá indo pelo caminho que tá dando certo no futebol brasileiro. Aqui, galera, ó, vamos trazer as imagens o Flamengo sempre pressionando. Cara, a iluminação tá diferente do Maraca, hein? Tá bem diferente. Aí o Plata aí já tenta, dois jogadores pra buscar para recuperar a bola e tal. No início da partida, o São Paulo conseguiu sair. O São Paulo consegue sair, ó. Isso é no iniciozinho, bem no início, ó. O São Paulo vai tentando, principalmente pelo lado direito. Ele vai, ó, saindo, ó. Mas olha quanta gente, cara, do Flamengo. Tem só uma coisa. Que taticamente, sabe qual é o adversário? Sabe qual é o adversário tático dessa jogada? A arbitragem do futebol brasileiro. A arbitragem do futebol brasileiro, ela defende, ela protege o zagueiro ruim ou o volante ruim que não sabe sair jogando quando é pressionado. Sabe por quê? Reparem, se projetar o corpo e cair, eles marcam falta. Pô, cara, Daronco, Wilton Pereira de Sampaio, tem vários. Então, assim, ela não é mais eficiente até porque esses jogadores sabem que se eles se projetam... Pô, eu vou cair aqui, caí! O juiz marca a falta. Reparem isso, senão teria ainda mais eficiência. O São Paulo saiu bem, e aí o que parece é aquilo, né? O Flamengo deve ter... Os jogadores mesmo dentro de campo, eles entendem qual é a, né? O que aquele jogador tá fazendo toda hora? O São Paulo ia sair pelo lado direito, o jogador... E aí o Flamengo entendeu. Quando o Flamengo entende, o São Paulo não consegue mais sair, ó. Aqui um outro exemplo, ó. Era sempre pela direita.
Aí tinha aproximação. E aí qual é o barato aqui? Aqui, por exemplo, o Flamengo não consegue. Mas, cara, o mérito é do São Paulo. Cara, você tem que tirar a bola da pressão. E às vezes não é fácil não, tá? Aí, ó. Saindo aqui pelo lado esquerdo, ó, o cara dando carrinho ali, né? O Luiz Araújo e tal. Conseguiram sair, ó. Saíram bem, pô. Mérito total do São Paulo na saída. Saíram bem. Aí o que o Flamengo faz? Volta. E agora é hora de recompor. Não é hora de fazer a pressão. A pressão é aquela inicial. Você faz a pressão mais próximo à área, conforme o adversário vai prosseguindo, a sua responsabilidade é se organizar, porque senão vai ficar uma desordem, né? Então a primeira pressão, quanto mais próximo do gol, mais pressão, e aí ela proporcionalmente vai diminuindo a partir do momento que o adversário vai conseguindo quebrar, porque senão vai virar uma zona, o zagueiro tem que sair de lá para... Não, a linha defensiva permanece, as coberturas, e aí você volta com aquela organização sem pressionar. A marcação já fica um pouco média. Mas depois, cara, que o Flamengo entendeu, aí o efeito colateral que eu brinco, né, taticamente, qual é? É isso aqui, ó. Os caras vão. Aí começa a rifada, irmão. Quando começa a rifada pra frente, é que não tem mais pra onde sair, e aí você acaba recuperando a bola, e aí fica aquele jogo de bate, volta, o tempo todo. Fica batendo e fica voltando. Aqui, por exemplo, ó, São Paulo vai tentar pressionar, aí vão vir 2 jogadores do Flamengo ó, em cima. Ó, não foi nada. Ó lá, não foi nada. Ele não foi, tentou cavar aquela falta, lateral ali, e aí o tempo todo. Porque o ato de proteção do jogador é se jogar. Pô, eu vou perder a bola. Eu tenho 3 alternativas. Ou eu vou dar uma rifada pra frente, e muitos times não estão preparados pra isso, eles vão perder a posse da bola, mas você afasta o perigo, teoricamente. Ou você perde a bola e já era, vai perder a bola porque tu vai forçar e tal. E a outra, que eles usam muito, eu vou aqui, gente, com a colaboração da arbitragem, eu vou me jogar que o cara vai marcar a falta. É uma tendência dos times competitivos do futebol brasileiro, cara, a gente pode pegar nessa década. Muitos campeões tiveram essa característica. Nessa temporada atual, a gente tem o Flamengo e a gente também tem o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro também tá fazendo bastante isso com o Leonardo Jardim, parece também já ter compreendido, porque é uma deficiência técnica de muitos jogadores que trabalham nessa fase de construção no futebol brasileiro, na América do Sul, de fato. É algo que, em aspas, é novo pro futebol sul-americano. Então, assim, aquele zagueiro, ainda tem muito zagueiro. E aí esse zagueiro, para esse modelo, ele vai ficar rifando o tempo inteiro, você não tem a bola. E, cara, você vai passar pressão, né? Então é um caminho que o Flamengo está seguindo, eu acho que é um caminho que faz com que o Flamengo colabore, com que o Flamengo seja um time extremamente propositivo, domine, o jogo fica curtinho, o São Paulo não oferece perigo e traz muita dessa característica, né? Desse Flamengo 19, e também quero ser muito justo, tá? Porque o Santos deu um enorme azar, né? Porque aquele Flamengo 2019 é um time histórico, mas aquele Santos era muito bom. Ele não conseguiu vencer porque ele caiu num ano que enfrentou uma equipe muito especial na história do futebol brasileiro, que é do Flamengo de Jorge Jesus. Mas o Santos Sampaoli também fazia isso. Proporcionalmente, o Corinthians em 15 surpreendeu com esse pós-perda, e no ano passado o Botafogo também fez isso. Times com essa característica, né? O Palmeiras, no seu bicampeonato, fazia também, mas era mais em determinadas circunstâncias, pois o Palmeiras gosta que o adversário perca a bola dando espaço nas suas costas. Então é um pouquinho diferente. Então tá aí. Estamos repetindo aí, né? Espero que o final seja o mesmo, né? O Cruzeiro tá ok, faça lá a sua boa campanha, mas o Flamengo no final saia melhor. Galera, deixa o like que é importante. A gente precisava passar por esse vídeo, pois ontem, né, a gente precisou passar por um outro tema, porque eu quero sempre atualizar vocês por aqui e trazer essa sinceridade que vocês sabem que a gente traz aqui. Sem enrolação nenhuma. Agora é aguardar quais serão, né, os próximos movimentos aí do Pedro. Torço para ele reconheça esse seu erro, que ele vá lá, consiga dialogar, porque é um jogador importante, sem dúvida nenhuma, um jogador importante. Agora, com uma mentalidade positiva, com uma mentalidade importante, com uma mentalidade individualista, com uma mentalidade negativa pro conjunto, não é. Então vamos torcer aí, vamos ver os movimentos, né? Vocês sabem que o futebol também é jogado muito fora de campo. Vamos ver quais serão os movimentos, sobretudo da assessoria de imprensa do atleta. Eu vou trazer aqui para vocês com toda franqueza, com toda sinceridade. Nosso compromisso é esse, beleza? E assim a gente vai crescendo e vai desenvolvendo. Grande abraço, tamo junto. Deixa o like aí, hein, rapaziada. Valeu.